eu tenho a negação da sentença. Ou Pedro vai ao cinema, ou Maria irá à creche, é apresentada na alternativa. Aí eu tenho 5 opções. Pedro irá ao cinema e Maria não irá à creche. Pedro não irá ao cinema ou Maria não irá à creche. Pedro irá ao cinema e Maria irá à creche. Pedro irá ao cinema se e somente se Maria for à creche. Pedro não irá ao cinema somente se Maria for à creche. Beleza. Então, o que o exercício está pedindo? A negação da sentença. Bom, negar uma proposição. Essa proposição ela é simples ou é composta? Ela é composta. Qual é o conectivo lógico presente nela? É o conectivo ou. Ou Pedro vai ao cinema ou Maria vai à creche. Então, dá uma pausa no vídeo, tenta fazer, na sequência, acompanha a solução que nós vamos dar. Então, vamos que vamos. O que a gente tem aqui? Vamos pegar a sentença. A sentença é, ou Pedro vai ao cinema, ou Maria irá à creche. Primeira coisa que eu tenho que verificar é a negação básica. Eu começo sempre por ela, porque na maioria das vezes vai estar fundamentado na negação básica. Então, não vou perder tempo. Qual que seria a negação básica? A negação básica consiste em trocar o conectivo ou pelo conectivo se e somente se. Então, a frase vai ficar assim. Pedro vai ao cinema. Agora eu coloco o conectivo. Se e somente se Maria vai à creche. Maria vai à creche. Observe que eu mudei o tempo verbal aqui. Mas isso, como eu falei para vocês, não importa. Isso não vai fazer com que a questão seja falsa, ok? A mudança no tempo verbal é muito comum. Volto a frisar isso para vocês. Não se assuste com isso. Então, eu tenho aqui, Pedro vai ao cinema, mantive a primeira, troquei o conectivo ou pelo conectivo se e somente se, e mantive a última parte, Maria irá à creche. Porém, eu tenho que estar atento à inversão de antecedente e consequente, que, como eu disse, pode acontecer. Beleza? Então, vamos para as alternativas. O que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho Pedro irá ao cinema e Maria não irá à creche. Pedro irá ao cinema. Beleza, irá ao cinema. E Maria não irá à creche. Qual que é o problema aqui? O conectivo, galera, ó. Conectivo e. Não pode, tem que ser o conectivo se e somente se. Então, letra A está fora. Letra B, Pedro não irá ao cinema ou Maria não irá à creche. Qual é o conectivo? Ou. Também está furado. Não pode. Letra C, Pedro irá ao cinema e Maria irá à creche. Olha aqui, ó, conectivo e. Não é, o conectivo é se e somente se, está fora. Letra D e na letra E, apresenta o conectivo se e somente se. Porém, na letra E, o que acontece? Ele está dizendo, Pedro não irá ao cinema. Olha aqui, ó. Não irá ao cinema. O que aconteceu aqui? Houve uma mudança no valor lógico da proposição composta. Pedro vai ao cinema. Aqui está dizendo que Pedro não irá ao cinema. Está negando. Eu disse que eu não posso mudar o valor lógico das proposições presentes. Eu só mudo o conectivo e não o valor lógico das proposições presentes. Então, Pedro não irá ao cinema está por fora. Muito embora o conectivo utilizado está correto, mas como ele mudou o valor lógico, então essa questão aqui está eliminada. Por último, a letra D. Pedro irá ao cinema se somente se Maria for à creche. Essa sim é correta. Pedro irá ao cinema, olha aqui, ó, se somente se Maria for à creche. Maria vai à creche, Pedro vai ao cinema. Então, resposta correta, letra D. Belezinha? Tranquilo e favorável, galera? Então, tá aí. Vocês viram que, na medida que você vai dominando
Tendo conhecimento sobre essa negação, a regra que é estabelecida para o conectivo ou, para o conectivo se, somente se, é muito fácil você resolver as questões. De agora para frente, a tendência é você resolver com mais tranquilidade, com mais rapidez também. Ok? Exercício 6. Olha só. Tribunal de Contas, Distrito Federal, Auditor de Controle Externo, CESP 2012. O que nós temos aqui? Com a finalidade de reduzir as despesas mensais com energia elétrica na sua repartição, o gestor mandou instalar nas áreas de circulação sensores de presença e de claridade natural que atendem às seguintes especificações. P. A luz permanece acesa se e somente se há movimento, e não há claridade natural suficiente no recinto. Então, olha só. A luz permanece acesa se e somente se há movimento e não há claridade natural suficiente no recinto. Tranquilo? Beleza. Acerca dessa situação, julgue os itens seguintes. A negação da especificação P, que é essa frase que eu acabei de ler, é logicamente equivalente a proposição: a luz não permanece acesa se e somente se não há movimento ou há claridade natural suficiente no recinto. Beleza? Então, ele está dizendo, a luz não permanece acesa se e somente se não há movimento ou há claridade natural suficiente no recinto. O que ele está pedindo aqui, galera? Veja bem. A negação da especificação P. Ele está pedindo a negação. Negação dela. Beleza. Então, vamos analisar isso daqui, ver qual que é a frase que faz a referência à negação e vou comparar com a afirmativa e julgar se é certo ou errado. Beleza? Dá uma pausa no vídeo e tenta fazer a questão aí. Bom, vamos lá então. O que eu tenho aqui? A frase. A frase é essa. A luz permanece acesa se e somente se há movimento e não há claridade natural suficiente no recinto. Alguns alunos ficaram meio que preocupados com essa questão por conta da forma como está sendo expressa aqui. Ela causa assim uma certa dúvida e ficaram achando que poderia ser correto essa resposta. Mas é muito claro o fato dela não ser correta, gente. Qual é a negação do conectivo se e somente se? É o conectivo ou. Essa é a negação. Então, por aí, eu já eliminaria de cara essa resposta como sendo correta. De cara, eu já eliminaria. Aí, a outra negação, que seria o seguinte, professor, mas se a banca reescreveu essa frase ou pensou na negação, como ele fala, logicamente equivalente, então eu tenho que escrever essa frase numa forma equivalente. Qual que é a forma equivalente mais comum? Então, se eu tenho aqui, luz permanece acesa, A. Aí eu tenho uma proposição B, que é há movimento. Isso aqui, proposição B. Ligada pelo conectivo E, porque é uma proposição composta, e não há claridade natural suficiente no recinto, C. Então, eu tenho aqui 3 proposições simples. A luz permanece acesa, B, há movimento, e C, não há claridade natural suficiente no recinto. Para representar simbolicamente isso aqui, eu teria A, se e somente se, tá? B, E, C. B e C. Então, eu representaria dessa forma. E aí, negar isso daqui, de acordo com a regra, tá? Aliás, escrever isso aqui de forma equivalente é utilizar o conectivo C, então. Então, eu tenho assim, ó,
A, se A, então B e C, e se B e C, então A. Isso que seria reescrever isso de forma equivalente. E quando a gente nega isso daqui, o que acontece com o conectivo E? Ele passa a ser o conectivo OU. Beleza? Eu não vou nem reescrever essa frase, que não há necessidade. É só para você entender que, se fosse uma forma equivalente, se ela fosse escrita de uma forma equivalente, eu fosse usar a negação da equivalência, que já que ele está dizendo que uma negação logicamente equivalente, então eu não teria que ter o conectivo OU obrigatoriamente. E o que ele fala aqui? A luz permanece acesa se e somente se. Aqui, galera, ó. Isso não é a negação. O conectivo se e somente se não tem como negação ele mesmo. Obrigatoriamente eu teria que trocar por uma outra proposição lógica. Beleza? Ou então, caso eu optasse por uma equivalente da frase principal. Entendem isso? Então, a resposta está errada. Beleza? Tranquilo, né, galera? Vamos para o 7º exercício. O que eu tenho aqui agora? Ó, Ministério da Ciência e Tecnologia, todos os cargos, CESP 2012. Julgue os próximos itens, considerando a proposição P, a seguir. O desenvolvimento científico do país permanecerá estagnado se e somente se não houver investimento em pesquisa acadêmica no Brasil. Beleza. A proposição P, que é essa que eu acabei de ler, é logicamente equivalente a: se não houver investimento em pesquisa acadêmica no Brasil, então o desenvolvimento científico do país permanecerá estagnado. E se houver investimento em pesquisa acadêmica no Brasil, então o desenvolvimento do país não permanecerá estagnado. Isso está certo ou está errado? Então, beleza. Com base em tudo aquilo que a gente já falou aqui, tenta fazer a questão. Na sequência, acompanha a solução que nós vamos dar. Beleza? Dá uma pausa aí, galera. Vamos lá. O que eu tenho aqui? Eu tenho o seguinte, ó. O desenvolvimento científico do país permanecerá estagnado se e somente se não houver investimento em pesquisa acadêmica no Brasil. Beleza? Bom, para facilitar, como ele está querendo uma frase equivalente e eu estou usando o conectivo se e somente se, então eu tenho que escrever isso na forma equivalente. O que nós aprendemos a respeito disso? Eu vou primeiro representar de forma simbólica, depois a gente faz a escrita, tá? Veja bem, eu vou chamar de o desenvolvimento científico do país permanecerá estagnado de A. E vou chamar de B, se não houver investimento em pesquisa, não houver investimento em pesquisa acadêmica no Brasil. Vou chamar isso aqui de B. Então, eu tenho duas proposições simples. Uma seria: o desenvolvimento científico do país permanecerá estagnado. E a outra: não há investimento em pesquisa acadêmica no Brasil. Beleza? Duas proposições simples. Como que ela está escrita aqui? Se A, se e somente se B. Beleza? Ela está escrita nesse formato conectivo, se e somente se. Como que eu escrevo essa proposição usando o conectivo se então? Beleza? Que seria a forma equivalente dela. Ficaria assim, ó, a forma equivalente. Ficaria assim. A, se A, então B, e, se B, então A. Beleza? A gente viu que isso aqui é uma forma equivalente de nós escrevermos o se e somente se. Utilizando o conectivo e utilizando como antecedente e consequente das proposições compostas o conectivo se então. Beleza? A gente já sabe
que esse procedimento representa a equivalência. Beleza. E ele falou o seguinte: a proposição P é logicamente equivalente. Equivalente. Então, ele está fazendo referência à equivalência. A equivalência. Vou escrever isso daqui. Então, eu tenho o desenvolvimento científico do país. Se o desenvolvimento científico do país permanecer estagnado, então não há investimento em pesquisa. E não há investimento em pesquisa, tá? Se não há investimento em pesquisa, então o desenvolvimento científico do país permanecerá estagnado. É isso que quer dizer isso daqui. Mas eu quero chamar sua atenção para um detalhe aqui. Olha aqui o que aconteceu. Se não houver investimento em pesquisa acadêmica no Brasil, então o desenvolvimento científico do país permanecerá estagnado. Aí depois continua a segunda parte, que seria isso daqui. Eu vou analisar essa primeira parte aqui, ó. Aonde que ela aparece aqui? Olha aqui, ó, acompanha comigo. Se não houver investimento em pesquisa acadêmica no Brasil, ele está falando essa segunda parte aqui, ó, que seria o B. Correto? Não mudou nada, está do jeitinho que está aqui, ó. Não houver investimento em pesquisa acadêmica no Brasil. Então é o B, ele está falando do B. Isso aqui que ele escreveu é o B. Aí ele fala, então o desenvolvimento científico do país permanecerá estagnado. Quem é o A? Desenvolvimento científico do país permanecerá estagnado. Então, essa primeira parte aqui, ele está representando desse jeito. Se B, então A. Beleza? Se não houver investimento em pesquisa acadêmica no Brasil, então o desenvolvimento científico do país permanecerá estagnado. Aí eu pergunto para vocês, pode inverter aqui? Nesse caso, pode. Por quê? Porque está aqui ela, ó. Ela não está na primeira parte, ela está na segunda parte. Está aqui, ó. Se B, então A. Então, isso que está aqui já está batendo, ó. Isso aqui é isso aqui. Beleza. Tranquilo. Bom, por outro lado, o conectivo aqui é o conectivo E. Então, ele admite a comutativa, né? A inversão. Nós já falamos sobre isso. Então, beleza. Esse aqui pode ser citado antes desse? Pode. Beleza. Bom, aí ele fala E. Então, o conectivo é o conectivo E. Está aqui. Está certo, correto. Agora, eu vou analisar a segunda parte. Ele diz assim, se houver investimento em pesquisa acadêmica no Brasil, quem é? Houver desenvolvimento científico, se houver investimento em pesquisa acadêmica no Brasil, né? Se houver investimento em pesquisa acadêmica no Brasil, então o desenvolvimento do país não permanecerá estagnado. Não permanecerá estagnado. Agora, veja bem o que aconteceu. O que ele fala primeiro aqui? Se houver investimento em pesquisa acadêmica. Essa palavra, investimento em pesquisa acadêmica, é o A ou é o B? Professor, é o B. Só que tem um detalhe. Ele está dizendo que há investimento. Aqui está dizendo que não há investimento. Então, o que aconteceu com o B, gente? Ele está exatamente do jeito que ele é? Não. Ele está sendo negado. Porque ali diz que não há investimento. E aqui ele está dizendo que há investimento. Então, nessa segunda parte, aconteceu o seguinte, ó. A negação de B. Negação de B. Não houver investimento. Houver investimento. Então, ele está negando. Beleza? Quando eu nego uma negativa, eu transformo ela numa afirmativa. A negação do não é uma afirmação. Não, não. Não é verdade. Né? Então, quando você nega uma negação, você transforma ela numa afirmação. Por isso que negar B é dizer que há investimento em pesquisa. É o que ele falou.
Agora a segunda parte, ele fala, então o desenvolvimento do país não permanecerá estagnado. Quem está fazendo referência a quem? Ao A. Quem é o A? O desenvolvimento do país permanecerá estagnado. Olha só o que está dizendo aqui. Aqui no A está dizendo que ele permanece estagnado. O que está dizendo na frase? Que ele não permanecerá estagnado. Então eu identifico isso como sendo o quê? Uma negação. Beleza. Então, não B, então não A. Isso aqui, galera, que eu escrevi, é a representação simbólica do que está expresso aqui no texto, que foi o que a banca nos apresentou, tá? Então ele diz aqui, se B, então A, então se não houver investimento em pesquisa acadêmica no Brasil, então o desenvolvimento científico do país permanecerá estagnado e aí ele faz a negação de B, se a negação de B, então a negação de A. Então, se houver investimento, porque a negação do não houver é o houver, se houver investimento em pesquisa acadêmica no Brasil, então o desenvolvimento científico não permanecerá, porque ele diz que permanecerá, então não permanecerá estagnado, eu estou negando, beleza? Pronto. Aí você já olha de cara e fala, professor, então está errada essa questão, porque se B, então A, beleza, até aí eu entendi, pode fazer a inversão, então ele pode vir para frente, até aí está beleza. Mas aqui está a negação de B, a negação de A, quando na verdade deveria ser se A, então B. Aí, galera, eu não sei se você sabe disso, mas se você não sabe, vai aprender aqui agora, porque é lá que não vai deixar passar esse vazio. Fica atento aqui comigo. Quando você tem uma proposição composta ligada pelo conectivo se, então, guarde bem isso, galera. Proposição composta ligada pelo conectivo se, então. Se A, então B. Uma das equivalências do conectivo se, então, é a seguinte. É o que nós chamamos de regra inverte e nega. O que é inverte e nega? Quando eu digo se A, então B, quem vem primeiro é A, quem vem por segundo é B. Quando eu falo inverte, quer dizer que B vai ter que vir primeiro e A vai ter que vir por segundo. Então, inverter é trazer o B na frente do A. Beleza? E aí eu tenho que negar. E ela é logicamente equivalente. Então, o que eu quero dizer é que se A, então B, é logicamente equivalente a não, se não B, então não A. Olha só, inverte, o B veio para frente do A e nega as duas. Nega a primeira e nega a segunda. Isso aqui é logicamente equivalente. E foi o que muita gente não sabia. Por isso, na hora de fazer a análise, considerou a questão errada. E ela está correta, resposta certa. Certo. Entenderam, galera? Veja bem, vou frisar aqui o ponto principal. Primeiro, você tinha que escrever essa frase, que era ligada pelo conectivo se e somente se, na forma equivalente, que seria essa forma. Se A, então B, e se B, então A. Essa é a forma equivalente. Depois você nega isso daqui. A gente viu que, para negar essa proposição, a gente muda ela, né? Aliás, ele não pediu para negar, desculpa. Não precisa negar ela. Essa já seria a forma equivalente. Só que, o que o exercício nos mostrou como texto de referência, mostrando que seria uma proposição equivalente, consistia na negação da segunda e na negação da primeira. E aqui esbarrou, porque aqui não nega. Aqui é a primeira, se é a primeira, então a segunda. E eu não tinha essa situação na frase da forma como ela estava escrita. Mas o que o aluno deveria saber era que, quando tem uma proposição ligada pelo conectivo se, então, eu posso, de forma equivalente, inverter a ordem das proposições e negar as duas. De boa. Então, se A, então B, então eu vou ter assim. Se não B, então não A. Elas são logicamente equivalentes. Guardem isso, tá? Então, essa frase está correta. Beleza? Tranquilo, né?
Isso aqui causou muita polêmica, muita gente queria entrar com recurso porque achava que a questão estava errada. E aí, na medida que foi identificando essa forma de equivalência do conectivo C, então, foram admitindo aí a resposta correta. Beleza? Se você errou ela, fica tranquilo, porque você e milhares erraram elas. Tá? Realmente não é uma questão muito simples, porque exigia esse plus, esse conhecimento extra aí. Tá? Ministério da Ciência e Tecnologia, todos os cargos, CESP 2012. O que nós temos aqui? Julgue os próximos itens considerando a proposição P a seguir. O desenvolvimento científico do país permanecerá estagnado se e somente se não houver investimento em pesquisa acadêmica no Brasil. Observe que é o mesmo anterior, só que agora ele faz referência a quê? A negação da proposição P. Ele pede simplesmente para nós fazermos a negação, enunciada da seguinte forma: ou o desenvolvimento científico do país permanecerá estagnado, ou não haverá investimento em pesquisa acadêmica no Brasil. Dê uma pausa, tente fazer e acompanhe a solução. O que eu tenho aqui? A frase, a negativa e pergunta se é certo ou errado. Bom, é simples, né, galera? Não vamos mais nem perder tempo nisso daqui. Qual é o conectivo presente? Se e somente se. Como que eu nego esse conectivo? Substituindo ele pelo conectivo ou. Foi substituído pelo conectivo ou? Foi. Está aqui, ó. Ou. Está aqui o ou e está aqui o outro ou. Beleza. Depois, não se altera o valor lógico das proposições presentes. Então, a primeira proposição dizia: o desenvolvimento científico do país permanecerá estagnado. O desenvolvimento científico do país permanecerá estagnado. Do mesmo jeito, beleza. Na segunda, não houver investimento em pesquisa acadêmica no Brasil. Não haverá investimento em pesquisa acadêmica do Brasil. Observe que foi mudado o tempo verbal. Mas, como eu disse, isso não importa. Continua negativa. Não haverá. Não houver, não haverá. Então, não muda o sentido final. Então, essa questão ela está correta. Beleza? Então, vamos para mais uma. Questão 9. O que eu tenho aqui? Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares, a sigla na EMSERH, técnico de enfermagem, banca FUNCAB 2016. Dizer que Alexandre foi aos Lençóis Maranhenses, se e somente se fez sol, é logicamente equivalente dizer que, letra A, fez sol se e somente se Alexandre foi aos Lençóis Maranhenses, não fez sol se e somente se Alexandre foi aos Lençóis Maranhenses, se Alexandre foi aos Lençóis Maranhenses, então fez sol, ou Alexandre foi aos Lençóis Maranhenses ou fez sol, e se Alexandre foi aos Lençóis Maranhenses, então não fez sol. Mais uma vez, peço para você dar uma pausa aí, tenta fazer, na sequência, acompanha a solução. O que eu tenho aqui, galera? Ele nos deu uma frase ligada pelo conectivo se e somente se. E pede o quê? Logicamente equivalente. Ele quer uma proposição logicamente equivalente. O que nós falamos a respeito da proposição logicamente equivalente? Tá? Por que é uma proposição logicamente equivalente? É aquela proposição que vai trazer escrita com palavras diferentes, mas que tem o mesmo sentido. O que a banca fez aqui? Comumente, nós utilizamos o conectivo se então. Então, eu tenho A, se e somente se B, então eu vou ter equivalente se A, então B, e se B, então A. A gente pensa logo nisso aqui, e não está errado, geralmente é essa a equivalência utilizada. Porém, nesse caso, a banca FUNCAB, ela simplesmente usou a questão da comutatividade, comutativa, usou essa propriedade aqui. O que ela fez? Ela só inverteu a ordem das proposições, e nós já dissemos que é admissível na proposição se composta ligada pelo conectivo se e somente se isso daí. Então, olha só. Fez sol, se e somente se Alexandre foi aos Lençóis Maranhenses. O que ele disse? Alexandre foi aos Lençóis Maranhenses. Alexandre foi aos Lençóis Maranhenses. Fez sol,
fez sol. Se, somente se. Então, ele manteve o mesmo conectivo e só alterou a ordem. Resposta correta, letra A. Nas demais, ele falou não fez sol, negou. Então, já não pode. Isso já não é logicamente correto. Se Alexandre for os Lençóis Maranhenses, então fez sol. Nós vimos que para usar o conectivo C, então, pode, mas só que tem que repetir ele novamente. Se A, então B, E, se B, então A. Ele não fez a segunda parte. Aí ele usou o ou Alexandre for os Lençóis, ou fez sol. Na verdade, o ou é utilizado para negar, então ele não é logicamente equivalente, é uma negação. Então não é a D. E aí, ele usa o C, então, de novo, mas ele também usa só mais uma parte ainda negando que fez sol, a gente viu que não pode alterar o valor lógico das proposições. Então, a resposta correta é a letra A, e ele usou simplesmente a propriedade comutativa, que é a inversão aí das proposições. Beleza? Tranquilo? Para nós finalizarmos, galera, essa aula de exercício, vamos fazer o último aqui, ó. Então, letra A, resposta correta, exercício 10. O que eu tenho aqui, ó? Secretaria de Estado de Educação do Ceará, SEDUC-CE, professor Língua Portuguesa, SEDUC 2016. Isso aqui nós fizemos uma adaptação nessa questão, porque nós queríamos explorar mais a questão do conectivo ou para a gente finalizar essa aulinha. Então, dada a proposição, ou Pedro é professor de matemática, ou Clara não é professora de artes, a negação desta proposição é. Aí eu tenho aqui as alternativas. Beleza? Então, peço para você dar uma pausa no vídeo, tenta fazer, na sequência acompanha a solução que nós vamos dar. Vamos lá. Ou Pedro é professor de matemática, ou Clara não é professora de artes. E ele quer a negação disso daqui. Bom, qual é o conectivo? Ou. Como que eu escrevo isso? Pedro é professor de matemática se e somente se Clara não é professora de artes. Beleza? É assim que vai ficar a negação dela. Então, eu mantenho as proposições compostas e troco para o conectivo se e somente se. Beleza. Agora, vamos analisar aqui. O que ele fala? Pedro é professor de matemática ou Clara não é professora. Opa, não usou o conectivo se e somente se, está fora. Pedro não é professor de matemática ou Clara não usou o conectivo se e somente se, está fora. Se Pedro não é professor de matemática, então Clara é professor. Não, tá, usou o conectivo se então. Então, também está fora. Clara não é professora de arte se e somente se Pedro é professor de matemática. Opa, conectivo correto. Na letra E também tem o conectivo correto, ó, se e somente se. Só que aqui fala, Pedro é professor de matemática, Pedro é professor de matemática. Até aí está certo, não mudou o valor lógico. Se e somente se, Clara não é professora de artes. Clara é professora de artes. Mudou o valor lógico, porque o texto está dizendo que ela não é, e aqui ele falou que é. Então, não pode ser a letra E. Então, só nos resta a alternativa D. Vamos analisar ela? Clara não é professora de artes. Clara não é professora de artes. Tá certo? Se e somente se, Pedro é professor de matemática. Pedro é professor de matemática. Então, observe que, mais uma vez, a propriedade comutativa foi empregada aqui. Ela inverteu a resposta, trouxe a segunda antes da primeira, usando o conectivo se e somente se. Então, é possível, é admissível isso daí. Resposta correta, letra D. Belezinha? Então, era isso aí. Para a gente sacramentar a utilização desses conectivos se e somente se e o ou, e exatamente a sua negação. E assim a gente chega ao final da nossa aula. Galera, quero dizer que foi um prazer muito grande estar na sua presença, tê-los aqui conosco. Peço a Deus que continue abençoando, dando força e energia para você não desistir. Sabemos que é difícil essa caminhada, mas ela é possível porque Deus está contigo. Belezinha? E é com a graça de Deus que nós iremos nos encontrar na próxima aula, galera. Um beijo muito forte no seu coração e até a próxima. Olá, meus amigos! E aí, gostou da nossa videoaula?
Ótimo, bacana. Então, eu estou aqui mais uma vez para convidar você a adquirir o material de apoio aí. A gente está pedindo aí uma contribuição simbólica aqui da Lá Concurso por R$ 29,90, né? Todos os PDF, mais essa metodologia aí fabulosa do Personal Coach. Eu vejo que muitos alunos não conseguem ter alta performance porque não conseguem elaborar um plano de estudos, né? Uma sequência coerente, prioritária. Ele vai se perdendo no conteúdo. Então, o Personal Coach vai te ajudar bastante nisso por apenas R$ 29,90. E, claro, a chamada daquela cerejinha do bolo que vai coroar a sua preparação para esse concurso inédito aqui da PEM Bahia. O nosso super aulão de véspera. Tá? Aqui estão os professores aqui, já estão todos eles contratados, combinei com todo mundo já. 30 horas, né? Cada professor vai gravar blocos de 30, por exemplo, pegar aqui o professor Edenilson, né? 2 horas, então ele vai ter 4 blocos aí, tá? 4 blocos de 30 minutos, né? Isso aqui não será disponibilizado no YouTube, será lá na nossa plataforma do Lá Concursos, um link está aqui para você fazer a sua inscrição, né? Por apenas R$ 49,90, tudo bem, gente? Então, um forte abraço, espero vocês. Tchau, fui! Clique lá